Envelhecer, amadurecer e compreender o próprio corpo é uma jornada que nenhuma mulher deveria fazer sozinha. E antes de qualquer detalhe técnico, existe uma verdade essencial que precisa ser dita logo de início. As mulheres têm maior propensão a desenvolver diversas doenças ao longo da vida, algumas exclusivamente femininas, outras simplesmente mais frequentes entre elas. Ignorar isso é abrir mão da própria saúde, autonomia e qualidade de vida. Essa é a informação mais importante de tudo que você vai ouvir hoje. Não porque busca alarmar, mas porque o conhecimento é a ferramenta que transforma medo em prevenção, e prevenção em vida longa e plena. É por isso que conversar sobre saúde feminina é tão urgente. De todas as fases da vida, infância, adolescência, idade fértil, maternidade, menopausa e envelhecimento, em todas elas o corpo feminino passa por mudanças fisiológicas profundas que alteram hormônios, metabolismo, estrutura óssea, mente, humor e até o ritmo do coração. E cada uma dessas etapas pode abrir portas para doenças que, quando descobertas cedo, têm tratamento simples, mas quando negligenciadas podem evoluir e comprometer profundamente o bem-estar. Por isso, antes de seguirmos, lembre-se de uma coisa muito simples: cuidar da saúde não é vaidade, é sobrevivência. É gesto de amor por si mesma e por todos que dependem de você, emocionalmente ou diretamente. E já que você está aqui buscando informação de qualidade, deixe eu te pedir um favor rápido. Verifique se você já está inscrita no canal. Se ainda não estiver, inscreva-se agora e deixe seu like, porque esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais mulheres que muitas vezes não têm acesso a orientação confiável. Isso ajuda demais o canal e permite que mais vídeos como esse continuem sendo produzidos. Seguindo em frente, é importante compreender que existe uma diferença entre as condições naturais do corpo feminino e doenças propriamente ditas. Nem tudo que causa incômodo é uma doença, mas tudo que causa incômodo merece atenção. Tomemos a menstruação como exemplo. Ela é um ciclo natural e esperado. No entanto, quando vem junto dores incapacitantes, sangramentos exagerados ou episódios de desmaio, já não estamos diante de algo simplesmente fisiológico. Esses sinais podem indicar endometriose, miomas, distúrbios hormonais ou outras patologias que só um ginecologista pode diagnosticar. E isso vale para tudo. Aquilo que o corpo repete, ele tenta comunicar. Há também momentos muito particulares da vida de uma mulher, como a gestação, o puerpério e a menopausa, que trazem alterações tão intensas que podem desencadear doenças temporárias ou até distúrbios emocionais, como depressão pós-parto, ansiedade severa, síndrome de burnout materno, entre outras. Nada disso significa fraqueza. Significa que o corpo fala, e quando fala, precisa ser ouvido. A menopausa, por exemplo, não é doença. Mas a queda brusca de estrogênio pode facilitar o aparecimento de osteoporose, depressão, insônia, ondas de calor intensas, alterações de humor e aumento de risco cardiovascular. Ou seja, não é uma doença, mas abre caminho para várias. É aqui que entra a parte menos comentada, mas mais vital de todas. Muitas das doenças que as mulheres desenvolvem ao longo da vida não dão sinais evidentes no início. Alzheimer pode começar com pequenos esquecimentos. O lúpus, com cansaço e dores difusas. A esclerose múltipla, com dormências passageiras. O hipotireoidismo, com uma leve alteração no peso ou queda de cabelo. Sintomas que facilmente seriam atribuídos ao estresse. A doença celíaca, por exemplo, pode se manifestar com desconfortos que parecem comuns, gases, inchaço, sensação de peso, alternância de diarreia e prisão de ventre. E justamente por parecerem banais, muitas mulheres passam anos sem diagnóstico. E enquanto isso, silenciosamente, a doença avança. Não porque a mulher não se cuida, mas porque a rotina exige tanto: trabalho, casa, filhos, estudos, responsabilidades, cobranças externas, que sempre parece existir algo mais urgente. É por isso que este vídeo existe, para lembrar que nada é mais urgente do que você mesma. Muitas dessas doenças também têm forte ligação hormonal. Os hormônios femininos não agem apenas sobre o útero ou os ovários, eles influenciam o cérebro, o coração, a pele, o intestino, o metabolismo e até o sistema imunológico. É por isso que mulheres são mais afetadas por doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e esclerose múltipla. E é por isso que a TPM não é frescura, que o puerpério não é mimimi e que a menopausa não é exagero. Tudo é biológico, real e profundamente complexo. Falando em complexidade, também existe a questão emocional. As mulheres representam a maioria de diagnósticos de depressão e ansiedade. Não por fraqueza emocional, mas por fatores hormonais, sociais e culturais que sobrecarregam e exigem delas um equilíbrio quase sobre-humano.
Além disso, as alterações hormonais da puberdade, gravidez, pós-parto e menopausa tornam o cérebro feminino mais suscetível a desequilíbrios químicos, o que justifica a necessidade de acompanhamento profissional sempre que houver mudanças bruscas no humor, energia, sono ou apetite. Por tudo isso, o mais importante é entender que prevenção salva vidas. Consultas anuais, exames regulares, atenção aos sinais do corpo e uma postura proativa podem evitar complicações sérias. A saúde feminina não pode ser negligenciada. Ela precisa ser encarada como parte essencial da vida. E antes de encerrarmos esta primeira parte, deixo um convite especial. Compartilhe nos comentários algo que você aprendeu hoje ou alguma dúvida que gostaria de ver respondida nos próximos vídeos. Sua experiência pode ajudar outra mulher a reconhecer sinais que ela mesma ainda não percebeu. E se quiser compartilhar esse vídeo com alguém especial, faça isso agora. Informação salva, conforta e transforma. À medida que aprofundamos essa conversa sobre saúde feminina, é impossível ignorar quanto o corpo da mulher é multifacetado. Ele muda, reage, se adapta e também se esgota. Cada fase da vida pede uma escuta diferente. E muitas vezes, o que parece comum é justamente o sinal mais importante de que algo não vai bem. As doenças que afetam majoritariamente as mulheres não surgem do nada, mas têm raízes em processos fisiológicos, genéticos, hormonais e emocionais que se entrelaçam. Entender isso ajuda a aliviar culpas que tantas mulheres carregam silenciosamente, acreditando que seus sintomas são exagero, drama ou falta de força. Não são. Eles são mensagens que o corpo envia quando precisa ser cuidado. Um grande exemplo disso é a relação entre o sistema imunológico e os hormônios femininos. As mulheres têm uma resposta imunológica naturalmente mais ativa, o que as protege de diversas infecções, mas também as torna mais vulneráveis a doenças autoimunes. Lúpus, artrite reumatoide, tireoidites, esclerose múltipla, todas são mais frequentes nelas. Muitas vezes, os primeiros sinais passam despercebidos: um cansaço que não melhora, pequenas dores que vão e voltam, queda de cabelo sem explicação, manchas na pele, dificuldade de concentração. Por serem sintomas difusos, muitas mulheres apenas seguem a vida, acreditando que é estresse acumulado ou coisa da idade. E quando finalmente buscam ajuda, a doença já está avançada. Doenças como o Alzheimer também aparecem com maior incidência no público feminino. Há quem pense que isso se deve apenas ao fato de as mulheres viverem mais, mas não é só isso. A queda do estrogênio na menopausa está diretamente ligada à degeneração neuronal. É como se o cérebro perdesse uma camada de proteção natural. Pequenos esquecimentos que antes eram raros tornam-se mais frequentes. Tarefas simples começam a exigir mais esforço. E justamente por essas mudanças ocorrerem em uma fase da vida marcada por tantas outras transformações, muitas mulheres evitam buscar ajuda médica por medo de diagnóstico, por vergonha, ou por acreditar que é normal da idade. Mas o normal não é sofrer, nem física nem emocionalmente. Os distúrbios alimentares também fazem parte desse cenário silencioso. Bulimia, compulsão alimentar, transtornos de imagem e dietas extremas afetam milhões de mulheres todos os anos, especialmente adolescentes e jovens adultas. A cobrança estética, o padrão inalcançável de aparência, a pressão social e a autoexigência criam ambientes perfeitos para o desequilíbrio emocional. Muitas vezes, a relação com o corpo se torna tão distorcida que a alimentação passa a ser uma forma de controle, punição ou escape emocional. E isso não se resolve apenas com força de vontade. Precisa de acolhimento, psicoterapia e, em alguns casos, acompanhamento médico. E quando falamos de doenças que afetam a rotina, poucas são tão incapacitantes quanto a fibromialgia. Ainda subdiagnosticada, ela é até 7 vezes mais comum em mulheres. Trata-se de uma dor crônica, difusa, que pode durar meses ou anos, acompanhada por fadiga intensa, sensibilidade ao toque, distúrbios do sono e sintomas emocionais. Muitas mulheres passam décadas ouvindo que é psicológico, é frescura, é estresse, é falta de atividade física. Mas a fibromialgia é real, complexa, profundamente dolorosa e exige tratamento adequado. E não podemos esquecer do hipotireoidismo, um dos grandes responsáveis por sintomas tão comuns que parecem inofensivos: ganho de peso repentino, cansaço constante, unhas fracas, alterações de humor, pele ressecada, queda de cabelo. A tireoide é uma glândula pequena, mas quando desequilibrada afeta o corpo inteiro. E adivinha? As mulheres são até 10 vezes mais propensas a desenvolver alterações tireoidianas. O mesmo ocorre com a doença celíaca. Embora afete pessoas de todos os sexos, 3 em cada 4 pacientes são mulheres.
Ela está associada à sensibilidade ao glúten e pode provocar desde desconfortos digestivos leves até manifestações graves, como anemia, osteoporose e complicações intestinais. Muitas mulheres passam anos acreditando que têm intestino preso, intestino irritado, que comer pão faz mal, quando na verdade estão convivendo com uma doença autoimune silenciosa. E, na outra ponta desse vasto conjunto de condições, estão as doenças relacionadas ao trabalho e à rotina moderna. A ler, lesão por esforço repetitivo, é uma delas. Enquanto muitos acreditam que ela está ligada apenas a movimentos ocupacionais de escritório, a verdade é que qualquer atividade repetitiva, desde digitar até cuidar de crianças, pode desencadear a síndrome. E como as mulheres representam grande parte da força de trabalho em ambientes que exigem multitarefas, elas acabam liderando as estatísticas. A dor no punho, no ombro, nos braços, o formigamento nos dedos, tudo isso são sinais que não deveriam ser ignorados. E entre tantas doenças, tantas causas, tantos sintomas e tantas sobrecargas, parece injusto que a mulher ainda precise justificar suas dores. Mas é por isso que informação é poder. Quando você conhece o próprio corpo, você reconhece o que é seu e o que não é. Você percebe quando algo foge do normal. Você sabe quando deve buscar ajuda. Você se fortalece. Agora, antes de encerrarmos essa parte, quero te pedir algo simples. Se algum dos sintomas ou doenças que citei aqui já fez parte da sua vida ou da vida de alguém que você conhece, compartilhe nos comentários. Muitas mulheres passam pelos mesmos desafios sem nunca saber que não estão sozinhas, e a sua experiência pode ser o que vai abrir os olhos de outra pessoa. Se achar que esse conteúdo pode ajudar alguém próximo, compartilhe o vídeo com ela agora. Informação compartilhada é cuidado multiplicado. Quando falamos sobre saúde feminina de forma ampla, é impossível deixar de tratar das doenças ginecológicas, um universo que acompanha as mulheres desde a primeira menstruação até a menopausa e além. São condições que impactam a rotina, o humor, a fertilidade, as relações, o trabalho e a autoestima. Muitas delas são silenciosas, outras são dolorosas, e quase todas são incompreendidas por quem nunca precisou vivê-las na pele. Ainda assim, por mais comuns que sejam, continuam envoltas em silêncio, tabu e invisibilidade. Uma das mais importantes, e uma das mais temidas, é o câncer de mama. Ele é a segunda maior causa de morte entre mulheres no Brasil, e não escolhe cor, classe social ou estilo de vida. Embora exista predisposição genética, grande parte dos casos ocorre em mulheres sem histórico familiar. E o mais alarmante é que muitas descobrem tarde demais, não porque não se cuidam, mas porque ignoraram pequenos sinais acreditando que não eram nada. Um nódulo pequeno, uma alteração na pele, uma sensibilidade diferente. Gestos simples como o autoexame mensal e a mamografia anual salvam vidas todos os anos, mas ainda quem deixe de fazer por medo do resultado ou por achar que não vai acontecer comigo. A verdade é que prevenção não é sobre prever o futuro, e sim sobre não ser pega de surpresa. O câncer de ovário é outro exemplo de como a falta de sintomas claros pode atrasar diagnósticos. Conhecido como o mais letal dos cânceres ginecológicos, ele geralmente é silencioso no início. Os sinais são tão discretos, um inchaço aqui, um desconforto ali, uma sensação estranha no abdômen, que muitas mulheres só percebem quando a doença está avançada. E o mais triste é que, quando diagnosticado cedo, as chances de cura são enormes. O problema é que quase ninguém fala sobre isso. Quase ninguém sabe. Quase ninguém reconhece os primeiros sinais. Por isso a consulta anual com o ginecologista é tão essencial, mesmo que tudo pareça estar bem. Entre as doenças mais frequentes, há também a candidíase, um desequilíbrio causado pelo crescimento excessivo de fungos que naturalmente vivem no corpo. Apesar de ser extremamente comum, ainda é cercada de constrangimento, o que faz muitas mulheres sofrerem em silêncio. Coceira intensa, ardor, corrimento espesso e desconforto nas relações íntimas são sinais claros de que algo está errado. Ela pode ser desencadeada por baixa imunidade, uso de antibióticos, anticoncepcionais, diabetes descontrolada, estresse e até roupas apertadas. Não é uma IST, mas é transmissível. E embora seja simples de tratar, quando não recebe atenção adequada pode se tornar recorrente e muito difícil de controlar. Esse é um daqueles casos em que vergonha não pode ser maior que o autocuidado. Outra condição altamente prevalente é a cistite, ou infecção urinária. As mulheres são naturalmente mais propensas a desenvolvê-la por terem a uretra mais curta, o que facilita a entrada de bactérias na bexiga. Durante séculos, esse problema foi minimizado como coisa de mulher, mas a infecção urinária pode ser dolorosa, incapacitante, se não tratada, até perigosa. Ardência a urinar,
urgência para ir ao banheiro, dor pélvica e urina turva são sinais que não devem ser ignorados. Há hábitos simples que previnem: beber bastante água, evitar segurar a urina por longos períodos, higiene adequada e roupas menos apertadas. E apesar de muitos desses hábitos parecerem óbvios, no dia a dia, quase ninguém consegue manter todos, o que explica por que tantas mulheres convivem com infecções recorrentes. Já as cólicas menstruais ocupam um espaço peculiar. São tão comuns que muitas mulheres acreditam que sentir dor todo mês é algo normal e esperado. Não é. Uma cólica leve, incômoda, suportável, é aceitável. Mas dores intensas, recorrentes, incapacitantes ou acompanhadas de náuseas, desmaios e sangramento anormal precisam ser investigadas. Muitas vezes, o que a mulher acredita ser apenas parte do ciclo natural é, na verdade, um indício de doenças como endometriose, adenomiose ou até miomas uterinos. E o problema não é apenas a dor em si, mas o impacto emocional e social que essas dores causam. Faltas ao trabalho, dificuldades nos estudos, crises de ansiedade, desgastes nos relacionamentos. A dor não é só física, e nunca deveria ser normalizada. Falando em endometriose, essa é uma doença que atinge cerca de 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Uma em cada 10. Mesmo assim, muitas demoram anos para receber diagnóstico. A endometriose é uma condição inflamatória em que o tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, causando dor crônica, cólicas incapacitantes, dificuldade para engravidar e alterações gastrointestinais. Ela não tem cura definitiva, mas tem tratamento, e quanto antes for descoberta, melhor é a qualidade de vida da mulher. É impressionante como tantas mulheres acreditam que sempre foram assim e convivem com dores por décadas até alguém finalmente suspeitar da doença. A incontinência urinária, por sua vez, é outra condição frequentemente varrida para debaixo do tapete. Muitas mulheres acham que perder urina ao tossir, correr ou rir é algo comum, parte da vida, consequência do parto ou da idade. Mas a verdade é que isso tem tratamento, desde exercícios específicos até intervenções médicas. Ignorar a incontinência afeta não só o bem-estar físico, mas a autoestima, a vida social, a disposição e até a saúde emocional. E não podemos deixar de falar do HPV, uma das infecções mais comuns do mundo, com mais de 150 variações. Muitas delas são inofensivas, mas algumas podem evoluir para câncer de colo de útero, de ânus, de boca ou garganta. A prevenção inclui o Papanicolau anual e a vacinação. Ainda assim, o Papanicolau é um dos exames que as mulheres mais adiam. Por constrangimento, por vergonha, por falta de tempo, por medo do resultado. E esse atraso é uma das razões pelas quais o câncer de colo de útero ainda está entre os mais incidentes no Brasil, apesar de ser um dos mais evitáveis. Os miomas uterinos também são muito frequentes, especialmente em mulheres em idade fértil. São tumores benignos que, apesar de não oferecerem risco imediato na maioria dos casos, podem causar sangramentos intensos, dores, anemia e impacto direto na fertilidade. O diagnóstico é simples, feito por ultrassom, mas muitas mulheres passam anos convivendo com o fluxo menstrual exagerado sem nunca investigar. Por fim, a síndrome dos ovários policísticos, SOP, é uma das condições hormonais mais prevalentes e uma das mais complexas. Ela envolve alterações nos ciclos menstruais, aumento de hormônios androgênios, dificuldade para ovular, acne, aumento de pelos, resistência à insulina e, muitas vezes, ganho de peso. A SOP não é apenas um problema ginecológico, ela afeta o corpo inteiro, podendo aumentar o risco de diabetes e doenças metabólicas. E antes de encerrarmos esta parte, deixo uma reflexão que pode ajudar outras mulheres. Muitas só procuram ajuda quando a dor se torna insuportável. Mas o corpo sempre avisa antes. Compartilhe nos comentários se você já passou por alguma dessas situações ou se aprendeu algo novo aqui hoje. Essa troca pode ajudar muita gente. E se achar que alguém que você ama precisa ouvir isso, envie esse vídeo para ela agora. É um gesto simples que faz diferença enorme. Quando pensamos em todas essas doenças e condições que afetam as mulheres ao longo da vida, é impossível não perceber como o corpo feminino carrega uma trajetória complexa, uma espécie de mapa vivo, cheio de sinais, memórias hormonais, marcas emocionais e reações fisiológicas que mudam a cada fase. E é justamente nessa complexidade que muitas doenças encontram espaço para se desenvolver silenciosamente. Esse silêncio, inclusive, é um dos maiores desafios da saúde feminina. Muitas mulheres se acostumam com dores diárias, com desconfortos recorrentes, com oscilações emocionais intensas e com sintomas que vão sendo empurrados para o fundo da rotina. E quando percebem, já estão convivendo com algo que poderia ter sido evitado ou tratado muito antes.
A verdade é que, por gerações, as mulheres foram educadas a suportar dor, suportar cansaço, suportar ciclos menstruais exaustivos, suportar responsabilidades acima do limite, suportar falta de sono, suportar trabalho excessivo, suportar expectativas irreais. E esse padrão de resistência silenciosa faz com que muitas delas não percebam quando o corpo deixa de se adaptar e começa a adoecer. É por isso que tantas doenças femininas só são diagnosticadas tarde, porque a mulher aprende a sobreviver antes de aprender a se observar. Outro ponto que raramente é comentado é como fatores emocionais e sociais influenciam diretamente a saúde física. A pressão estética, por exemplo, não apenas destrói a autoestima, mas também desencadeia distúrbios alimentares, depressão, ansiedade e uma relação profundamente distorcida com o próprio corpo. A expectativa de ser produtiva, doce, forte, cuidadora, elegante, magra, saudável e emocionalmente estável ao mesmo tempo cria um peso emocional que nenhuma pessoa, em nenhum contexto, conseguiria carregar sem consequências. E esse impacto emocional não é abstrato. Ele se manifesta no corpo. Mulheres que vivem sob estresse crônico têm mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares, alterações metabólicas, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, dores musculares crônicas, distúrbios do sono, crises de ansiedade e sintomas psicossomáticos. E, ainda assim, quantas vezes as mulheres ouvem que é frescura, que é coisa da cabeça, que passa com o tempo? A desvalorização dos sintomas femininos ainda é um problema estrutural, tanto na sociedade quanto, infelizmente, em algumas áreas do próprio sistema de saúde. E quando olhamos para as doenças autoimunes, essa relação fica ainda mais evidente. Lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla e outras condições inflamatórias apresentam ciclos de piora que muitas vezes são desencadeados por fatores emocionais, sobrecarga mental ou períodos prolongados de estresse. O corpo literalmente entra em alerta, como se estivesse sempre pronto para se defender de algo, mesmo quando esse algo é apenas a exaustão emocional acumulada. As mulheres, por terem um sistema imunológico naturalmente mais ativo, tornam-se mais suscetíveis a essa hiperresposta, que acaba voltando contra elas mesmas. Outro ponto crucial é a desigualdade na busca e no acesso ao diagnóstico. Muitas mulheres deixam de procurar ajuda por falta de tempo, por priorizarem trabalho, filhos, casa e estudos. Outras têm medo de receber um diagnóstico que pode mudar a rotina. Outras, ainda, já tiveram vivências negativas em consultas médicas e carregam o trauma de terem seus sintomas ignorados ou minimizados. O famoso "isso é normal", é coisa de mulher, isso passa, dito de maneira descuidada, machuca mais do que se imagina, porque invalida a dor e faz com que aquela mulher deixe de acreditar na própria percepção. Mas, ao mesmo tempo, existe uma força extraordinária quando uma mulher decide se olhar com carinho, reconhecer seus limites e priorizar sua saúde. É uma escolha que transforma não só a vida dela, mas a de todos ao seu redor. Uma mulher que está saudável pensa melhor, dorme melhor, convive melhor, ama melhor. Ela estabelece limites, faz escolhas mais conscientes, reconhece quando precisa de ajuda e entende que autocuidado não é luxo, é base. E se existe um ponto que precisa ser reforçado é que o diagnóstico precoce é a maior ferramenta de cura em praticamente todas as doenças femininas, sejam elas ginecológicas, hormonais, imunológicas ou emocionais. Quanto mais cedo a mulher percebe um sinal, mais cedo ela pode agir. E, em saúde feminina, tempo vale ouro. Um ciclo menstrual estranho pode ser apenas um mês difícil, ou pode ser o primeiro sinal de uma condição que exige acompanhamento. Uma dor pélvica leve pode ser passageira, ou pode ser o início de algo crônico. Uma alteração emocional pode ser só estresse, ou pode ser o primeiro sintoma de depressão, ansiedade ou desequilíbrio hormonal profundo. Por isso, exames anuais não deveriam ser encarados como obrigação, mas como uma forma de agradecer o próprio corpo por tudo que ele faz diariamente. O Papanicolau, a mamografia, o ultrassom pélvico, os exames de sangue, as avaliações físicas, o acompanhamento ginecológico, tudo isso constrói um mapa da saúde feminina ao longo dos anos. Cada exame conta uma parte da história, e juntos eles oferecem a chance de uma vida mais longa e mais leve. Outra reflexão importante é sobre a maternidade. A sociedade costuma romantizar esse período como se fosse puramente felicidade, mas muitas mulheres vivem momentos intensos de vulnerabilidade, medo, insegurança e desequilíbrio emocional. O puerpério, por exemplo, é uma fase extremamente delicada, marcada por alterações hormonais profundas que podem desencadear depressão pós-parto, ansiedade e crises emocionais que nada têm a ver com fraqueza. É o corpo tentando se reorganizar.
E falar sobre isso não deveria ser um tabu, mas sim um ato de cuidado coletivo. O mesmo vale para a menopausa, uma fase natural e inevitável, mas que carrega consigo uma avalanche de mudanças. Elevação do risco cardiovascular, perda de massa óssea, ondas de calor, insônia, irritabilidade, alterações de peso, mudanças na pele, tudo isso pode ser administrado quando existe acompanhamento. A menopausa não é um fim, é uma transição. E, como toda transição, exige adaptação, informação e cuidado. Antes de encerrar esta parte, quero te fazer um convite especial. Conte nos comentários se existe algum tema da saúde feminina que você gostaria que fosse aprofundado aqui no canal. Pode ser uma dúvida sua, de alguém que você conhece ou um assunto que raramente é explicado de forma clara. Sua sugestão pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. E se quiser enviar este vídeo para alguma amiga, irmã, mãe ou colega, faça isso agora. Às vezes, o cuidado chega através de um simples compartilhamento. Quando olhamos para toda essa jornada que atravessa o corpo feminino, da infância à maturidade, da transformação hormonal ao envelhecimento, fica claro que cuidar da saúde não é apenas um conjunto de exames, consultas e tratamentos. É um compromisso com a própria história. Cada mulher carrega dentro de si capítulos escritos por experiências únicas, alegrias, dores, descobertas, dúvidas, superações e ciclos que se repetem ao longo dos anos. A saúde, portanto, não é uma meta distante. Ela é construída dia após dia, com pequenos gestos, decisões conscientes e, sobretudo, com atenção amorosa aos sinais que o corpo oferece. A verdade é que as mulheres sempre foram ensinadas a colocar tudo e todos acima de si mesmas. Muitas passam décadas cuidando da família, do trabalho, da casa, dos estudos, das responsabilidades, e só lembram de si quando algo dói demais, quando o cansaço não passa, quando a ansiedade chega, quando a rotina pesa mais do que deveria. E é justamente por isso que tantas doenças se instalam em silêncio. Porque, durante muito tempo, faltou espaço para olhar para dentro, para ouvir o próprio corpo, para respeitar os limites, para colocar a própria saúde como prioridade e não como um dia eu cuido. Mas existe uma mudança acontecendo, lenta e poderosa, à medida que mais mulheres compreendem o valor de um cuidado integral. Não apenas físico, mas emocional, mental, social e até espiritual. Aceitar que o autocuidado não é egoísmo, mas necessidade, transforma a forma como a mulher se relaciona com o mundo. A consulta anual deixa de ser obrigação e passa a ser um gesto de gratidão pelo próprio corpo. O descanso deixa de ser indulgência e passa a ser manutenção da saúde. A alimentação consciente deixa de ser dieta e passa a ser respeito ao que o organismo precisa. Movimentar o corpo deixa de ser punição e passa a ser libertação. E quando falamos de doenças femininas, prevenir sempre será mais eficiente do que remediar. O câncer de mama é um exemplo claro disso. Quando descoberto no início, as chances de cura chegam a 95%. Mas, quando diagnosticado tardiamente, esse número cai drasticamente. O mesmo vale para o câncer de colo de útero, que pode ser evitado com um exame simples, rápido e gratuito, o Papa Nicolau. Ainda assim, milhares de mulheres deixam de realizá-lo todos os anos por receio, constrangimento ou desinformação. É como se o medo do desconhecido fosse maior do que o valor da própria vida. E isso só muda quando encontramos acolhimento, informação e incentivo. A saúde mental, por sua vez, também precisa ser vista como parte essencial dessa jornada. Muitas mulheres enfrentam ciclos de ansiedade, depressão, estresse e exaustão extrema sem perceber que esses estados não são normais, não são obrigatórios, não são permanentes. O cérebro feminino responde intensamente às alterações hormonais da puberdade, do puerpério e da menopausa. Ignorar isso é como ignorar a lógica do próprio corpo. Pedir ajuda psicológica ou psiquiátrica não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. E coragem sempre foi uma das maiores forças femininas. Da mesma forma, a saúde sexual merece um espaço de conversa aberta, sem tabus. Muitas mulheres convivem com dor nas relações por anos, achando que é assim mesmo. Outras sofrem com libido reduzida, ressecamento vaginal, desconfortos pós-parto e alterações da menopausa sem nunca buscarem ajuda. Mas tudo isso tem solução. A sexualidade feminina é complexa, sensível e cheia de nuances, e merece ser vivida com saúde, conforto e prazer. Outro ponto muito importante é que diversas doenças femininas estão diretamente ligadas ao estilo de vida. Sedentarismo, alimentação desregulada, estresse prolongado, privação de sono, consumo excessivo de açúcar,
álcool ou ultraprocessados, tudo isso cria um ambiente propício para inflamação, desequilíbrios hormonais, ganho de peso, resistência à insulina e problemas metabólicos. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, pequenos ajustes já fazem diferença enorme. A saúde não depende de mudanças radicais, mas de constância. Um passo por vez, um dia após o outro. E quando falamos de constância, não podemos esquecer da rede de apoio. Ter pessoas que nos acompanham, nos incentivam, nos acolhem e nos escutam muda tudo. Mulheres que se apoiam constroem ambientes mais saudáveis, mais amorosos e mais sustentáveis. É por isso que conversar sobre saúde feminina é tão importante, porque, ao falar, você ensina, inspira, encoraja. E ao ouvir, você aprende, reconhece e se fortalece. Uma mulher que cuida de si, cuida de todas ao redor. A longevidade, afinal, não é apenas sobreviver muitos anos, é sobreviver bem. Com dignidade, com autonomia, com alegria e com consciência. É entender que a saúde não é um destino final, mas uma caminhada. Uma caminhada que pode ser leve quando temos informação, prevenção, acompanhamento médico, principalmente, quando nos permitimos ser prioridade. E antes de encerrarmos essa jornada, quero te lembrar de algo muito simples. Muitas pessoas assistem aos vídeos dos canais de saúde, mas não são inscritas. Se esse vídeo chegou até você, se te trouxe reflexão, aprendizado ou conforto, verifique agora mesmo se você está inscrita e ative as notificações. Assim, você garante que não perde nenhum conteúdo importante e ainda fortalece um espaço dedicado a informar e cuidar de mulheres como você, que merecem conhecimento acessível e acolhimento verdadeiro. Para finalizar, deixe nos comentários o que você mais aprendeu ao longo dessas 5 partes ou qual assunto gostaria de ver aprofundado. Sua participação enriquece esse espaço e ajuda a construir uma comunidade forte, consciente e unida. E se você conhece alguma mulher que precisa ouvir essas informações, compartilhe o vídeo com ela agora. É incrível como, às vezes, um simples gesto pode ser o começo de uma grande mudança na vida de alguém.